Oi, pessoal. Meu nome é Daniele, do ateliê Dani Cunha Arte. Eu estou aqui para apresentar projeto, um projeto com pessoas da terceira idade, onde a gente trabalhou as artes manuais na reconexão de si. Esse projeto se chamava Mãos de Anjo. Ele foi feito nos Estados Unidos, num centro de convivência para idoso, onde eu trabalhei por 4 anos. E eu comecei esse projeto com 10 pessoas, né? E chegamos a 45 no final. Eu vou apresentar algumas fotos e contar para vocês um pouco desse projeto. Deixa eu dividir aqui a tela das fotos. Então, aqui o que eu mais percebi, que elas mais reclamavam durante a vida, nesse período da vida em específico, é que elas deixavam de serem úteis para alguém. Então, o projeto começou, eu buscando instituições que elas pudessem doar aquilo que elas faziam com as mãos. Como eram todas senhoras, e aqui dá para ver uma foto, ó, a gente tirou muitas fotos, assim, elas gostavam muito de posar para as fotos. Acho que a mais nova tinha 68 e a de maior idade, a de maior idade tinha 92. E todas tinham muitas habilidades com as mãos, né, nas artes manuais. Então a gente começou doando mantas para fazer, para colocar nas pernas para instituições de idosos que já não tinham mais a habilidade do caminhar, né? Então elas começaram a fazer mantas e começavam a ensinar umas às outras pontos que pudessem ficar cada vez mais bonito. E nisso a gente foi trazendo cores também, né? Então aqui é um dos projetos e a gente tem mais esse daqui, depois eu volto, mas aqui, por exemplo, essa eu tenho a foto dessa senhora, ela chegou sem habilidade nenhuma manual, com um certo dificuldade de conectar a memória, e ela chegou lá sem saber, e ela começou a aprender. A tutora dela foi essa outra senhora que teve AVC, mais de um AVC, e ela tinha dificuldade de fazer os trabalhos manuais, mas tinha muita habilidade de ensinar. Então foi algo muito enriquecedor para a senhora que já não tinha mais habilidade de fazer, mas para outra que estava aprendendo. Elas praticamente se curaram aí, né, nessa parceria. E ela aprendeu a fazer as mantas, tá aqui, e ela também aprendeu a fazer os gorros e chegou a um casaquinho aqui, a foto dela com a mentora dela. Foi algo muito gratificante de perceber, sabe? Deixa eu ver se eu tenho mais fotos. Esse daqui foi de um projeto na época, no mês das doenças cardíacas, no mês do exame de coração, o mês do coração que a gente chamava. Elas fizeram gorros vermelhos, porque o mês do coração, assim como o mês do câncer de mama é rosa, tem o mês vermelho, que era o mês dos exames do coração. E elas fizeram vários gorrinhos vermelhos que elas doavam, ver a alegria delas de, de, de perceber a utilidade que elas tinham, né? Mesmo sem muitas habilidades mais. Aqui elas fizeram gorrinhos para crianças com câncer. Elas fizeram, inclusive, muitos gorrinhos com tranças e, e foi também uma festa. Essa daqui eram duas senhoras. Tem uma história bem interessante. Essa senhora do meio aqui, ela tinha, ela foi encaminhada para o centro de convivência para trabalhar socialmente com outras pessoas, porque ela estava com um processo de diagnóstico de Alzheimer
e ela estava com alguns esquecimentos já. E ela chegou lá sem saber muito bem como fazia o crochê. E ela reaprendeu a fazer o crochê. E, e a alegria da convivência a tornou assim muito presente. Aqui tem uma foto dela começando. Essa senhora aqui do seu lado direito também teve a mesma característica. Essas duas que estão aqui com uma manta de 6 blocos, né, 6 quadrados, essa senhora de 90, ela tinha 92 anos nessa época, a senhorinha, ela não sabia, ela só falava espanhol, e a outra senhora, a Fei, ela só falava inglês. E a senhora que só falava espanhol ensinou a que falava inglês todos os pontos. Era impressionante perceber que as artes manuais nem sempre precisa da comunicação verbal, né? Então, ela conseguiu ensinar e a alegria dela era porque tinha conseguido ensinar alguém que falava inglês, né? E até é bom para pontuar, isso daqui foi no centro de convivência na Flórida, no sul da Flórida, onde a gente tem ainda, né, muitas pessoas idosas que falam apenas o espanhol. Essa senhora aqui de cima, do lado esquerdo, com a manta azul, ela tinha ela tinha assim uma ânsia para aprender o crochê. A história dela, ela vem de uma tragédia onde o neto dela faleceu por um acidente doméstico e ela veio já com diagnóstico de depressão e também por orientação médica para trabalhar a convivência com outras pessoas em uma atividade artística, qualquer que fosse. E ela escolheu o nosso grupo e ela dizia que ela não sabia fazer o crochê, que a mãe dela sempre tentou ensinar quando ela era jovem e ela nunca aprendeu. E ela sempre foi muito criticada pela mãe, então ela desistiu. E aí o meu trabalho era ensinar os primeiros pontos, né? Para poder reavivar a memória. E foi o que eu fiz com ela. Eu ensinei os primeiros pontos e depois eu a colocava ao lado de alguém que já sabia muito. E ela terminou a manta, a primeira manta. Geralmente o primeiro trabalho ficava cheio de buracos e tal, porque era uma aprendizagem, né? Eles estavam retomando uma memória que estava apagada, uma memória do inconsciente que estava apagada. E, e depois da primeira manta, se elas tinham essa vontade de continuar, essa memória começava a voltar e o brilho nos olhos delas começava a aparecer. Era algo que você via no próprio olhar, no brilho dos olhos. Os olhos chegavam meio opacos e a partir da segunda manta, o brilho no olhar, ele se intensificava. No primeiro já, nos primeiros pontos, já era uma alegria de poder conseguir fazer uma carreira, por exemplo. E elas tinham uma crítica muito grande, né, do seu próprio trabalho. Então, elas não continuavam. E o meu trabalho era trazê-las para acreditar que era possível fazer. E o nome dela é Silvia, né? Ainda tá por lá. A Silvia, durante o primeiro trabalho, ela foi me contando a história dela com a mãe, e depois ela me contou qual foi o que a trouxe para o centro, que foi a morte do neto. E aí a minha pergunta foi: o que mais te dói hoje, né? E ela nos contou, né? Me contou que o que mais doía era que esse neto não tinha sido batizado por conta de todas as crenças que ela tinha, que a família dela também tinha. Isso era muito triste para ela. Então, o nosso projeto foi fazer uma manta para esse neto e que ela, com as cores que o neto gostava,
Enquanto ela fazia, ela bendizia o neto, né? E depois ela levou essa manta para ser benzida e batizada. E a Silvia hoje, ela saiu da depressão. Logo depois desse processo, ela teve alta do médico. Eu a encontrei na, mais ou menos uns 3 meses atrás, estava serelepe, né? Por lá, para você ter uma ideia do que as artes manuais pode fazer, né? Esse daqui depois eu mostro, mas eu queria mostrar esse daqui, essa daqui. Foi um projeto também, temos, né, muitas pessoas de idade de fora de outro país, né, muitos imigrantes. E a maior que eles diziam era desse país que eles não podiam voltar, do seu próprio país. Essa é a maior dor, né? Era a maior dor delas como imigrantes. Então a gente fez um projeto do, na época da bandeira, na época da independência dos Estados Unidos, que elas pudessem eh, crochetar, tricotar, bordar a sua própria bandeira, a bandeira que vivia no coração dela, que foi da onde elas vieram. E aí elas fizeram, e você vê o orgulho delas, né? E durante o fazer dessa bandeira, cada uma contava uma história do seu próprio país. A história que mais, sempre histórias boas e felizes, né? E aí, ao final, eu não tenho foto desse final, mas ao final a gente costurou uma bandeira na outra e fizemos uma bandeira americana, que é o país que a gente vivia nessa época. A gente colocou a bandeira americana no meio e costuramos todas as outras bandeiras em volta. Isso se tornou um painel onde a gente fez a exposição e, enfim, foi muito bem visto por todos e muito elogiado. Então, foi um orgulho para elas ver a bandeira delas sendo elogiada e bem vista por todos, né? E ao final, foram nesse grupo aí, foram 3 anos de trabalho. E no final do terceiro ano, a gente já estava com pessoas também americanas, então eram grupos que falavam espanhol e o inglês. E veio de uma americana, dessa aqui em específico, que está aqui embaixo, esse projeto de fazer brinquedos e doar, de tecido, porque elas também sabiam costurar, né? Mas a costura era à mão. E aí eu percebi que a costura com uma agulha traz muito foco para elas, né? E isso foi muito interessante, muito interessante. A gente terminou, aqui tem uma foto de todas juntas, daí a gente fez, cada uma fez um, essa daqui, claro, que trouxe a ideia, fez vários, tinha isso também, né? A disputa de quem fazia mais, mas a gente conseguiu doar para um hospital infantil. E isso voltava em fotos para elas verem o que que elas conseguiam fazer. A gente fazia um painel dessas fotos, para onde o que elas faziam com as mãos ia e como que elas conseguiam alegrar outras pessoas que até não faziam parte da vida delas com as próprias mãos. E isso deu uma harmonia no grupo, né? Porque o grupo, elas, como a vida, né, da gente, existem muitas brigas, né, em grupo, elas também tinham no começo. E no final do terceiro ano eles conseguiram juntar os americanos e os imigrantes em um único projeto. E isso foi muito bacana. Assim, foi um projeto específico para as crianças. Aqui tem uma foto minha, né, no meio delas. É assim, elas me chamavam de filha, né? Ganhei muitas mães nessa época, muitas mães, avós e todos. Algumas me chamavam de neta, adotaram meus filhos. Era uma alegria. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, que é possível, através das artes manuais, trazer uma utilidade, uma alegria, um trabalho também meditativo e uma conexão.
sabe? Eu percebi com a convivência com elas o quanto era triste para elas perder essa utilidade, perder, muitas vezes elas perdiam as casas, né? Porque elas vinham de outros países, porque os filhos já queriam cuidar, então traziam elas para os Estados Unidos e elas perdiam o território, elas perdiam, é como se elas tivessem perdido a identidade delas. E nesse trabalho, onde elas passaram a ser úteis para outras pessoas, mesmo que elas não conhecessem, é como se essa identidade tivesse retornado. E elas passavam até a ensinar com maior prazer. E aí a memória se ficava, né? Se tornava mais viva. E foi isso que eu percebi nelas. Muitas vezes a falta, a- o perder as palavras quando estavam conversando no começo das nossas conversas, no final do terceiro ano, isso já não existia mais. Eram bem raros quando elas estavam conversando que elas perdiam as palavras, não lembravam o que estavam falando. Isso acontecia bem raramente. E era uma alegria. E tem várias histórias, né, a esse respeito, mas eu trouxe essa breve história para vocês conhecerem um pouco o que é possível com as artes manuais. E para mim, foi a partir desse trabalho que eu conheci o trabalho da Nina Veiga, do ateliê Nina Veiga, e cursei as artes manuais para terapia. E foi assim curador para mim, porque eu usei o meu próprio corpo para saber o efeito das artes manuais. Aquilo que eu vi nas minhas mãezinhas e vozinhas, nesse trabalho que eu estou apresentando para vocês, aquilo que eu vi nos olhos delas, eu pude experimentar no meu próprio corpo. E isso foi fantástico. Então, espero que vocês tenham gostado e continuamos em contato. Se vocês precisarem ou quiserem conversar, abaixo do vídeo vai ter o meu contato, o meu Instagram e estou à disposição de vocês. Obrigado e até mais.